seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem está com Jesus aí, dá um glória a Deus, igreja. Aleluia. Quero agradecer ao presbítero Léo a riquíssima oportunidade. Quero agradecer ao irmão Benoni que está aqui nos visitando, irmão Kennedy que está aqui intercedendo pelo nosso ministério, pastora Vivian. Quero agradecer a riquíssima oportunidade. É muito bom estar convosco nesta noite. Meus irmãos, ninguém está proibido de adorar. Ninguém está proibido de dar glória. Quando o crente dá glória, o demônio cai por terra. É crente batizado no Espírito Santo, o fogo desce. Eu não tenho problema com glória a Deus e aleluia. Quando você dá o glória, é como se o céu se abrisse e a palavra descesse. Jesus disse que chegará o dia que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Meus irmãos, no começo da minha caminhada, na minha casa mesmo, eu ficava dando glória, aleluia, glorificando a Deus. E um certo dia meus pais vieram reclamar comigo. Aí eu falei assim: Pai, eu sou adorador. Você que é um adorador, dá uma glória que deixa Jesus feliz e até peitar. Sem mais delongas, vamos à passagem de hoje. Creio que Deus tem uma palavra para falar aos nossos corações. De última hora Deus mudou o meu sermão. A palavra que Ele quer falar hoje prevalece sobre mim. Aleluia. O livro, abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Meus amados irmãos, eu estou aqui totalmente dependente do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não falar essa noite, aleluia. Eu creio que quem veio para ouvir a voz do Espírito Santo vai sair daqui de boca cheia, porque eu tenho 21 anos e nunca vi ninguém comer de boca fechada. Então pode dar glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Dá para dar um glória a Deus aí? Aleluia. E assim diz a palavra do Senhor. Lucas 19, capítulo 19, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Maravilhoso é Deus, querido Pai. Agradeço por essa noite, meu Pai, porque eu sei que o Senhor está aqui. É verdade, Deus. Senhor, já sentimos a tua presença, Pai. Nós não somos dignos, Pai, mas o Senhor é maravilhoso, Deus. E eu sei que o Senhor tem uma palavra para falar o coração de cada um que está aqui, Deus. Então, o Espírito Santo, Pai, venha passear entre nós, Pai. Que o Senhor venha ministrar os corações, meu Pai. Que o Senhor venha matar a sede, Pai, de quem está com sede e com fome de Ti, meu Pai. E assim eu te peço, me usa poderosamente como instrumento nas Tuas mãos. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nessa passagem a gente vai ver que Jesus veio para a terra com um propósito. O nosso Deus é um Deus que faz as coisas com propósito. Deus não lança dados e faz as coisas como se fosse uma sorte. Se um dia Deus te escolheu, se um dia Deus te chamou, não foi algo em vão. Ele preparou esse dia para falar com você. Deus tem algo para falar ao seu coração. Então fica ligado aí na intercessão, porque Deus vai falar com você. Aleluia. Essa palavra a gente vê que Jesus veio salvar o que havia se perdido. Mas aí eu queria perguntar aos meus amados irmãos, o que foi que se perdeu? E eu venho dizer para os meus irmãos que o que se perdeu foi a humanidade. A gente consegue ver que depois que o pecado
e vai arrebatar a sua igreja. Quem é a igreja que vai subir? Não, glória a Deus, aí. Então Deus ele deixou uma promessa, tá? Quando Adão e Eva pecam, no capítulo 3 de Gênesis, ali mesmo Deus já deixou a promessa que da semente da mulher nascerá um, que a serpente lhe ferirá o calcanhar, mas ele será o vencedor e ele esmagará a sua cabeça. Aleluia. E esse é Jesus Cristo, o Nazareno, o Todo-Poderoso, o grandão da Galileia. Ele veio para salvar aquilo que havia se perdido. A humanidade estava perdida, nós estávamos perdidos, mas a Bíblia vai dizer que Deus enviou Jesus. Jesus foi enviado com uma missão, Jesus foi enviado com um propósito. Jesus veio, a Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 3, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse é Jesus, o Filho de Deus, que foi enviado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Aleluia! Então Jesus, ele veio à terra com um propósito, veio salvar a humanidade. Satanás estava reinando sobre nós. A Bíblia vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Havia sido quebrado algo. Meu presbítero Léo, havia sido quebrada a comunhão, porque a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis que toda viração de tarde Deus descia no jardim, Deus falava com o homem, Deus havia deixado uma ordem, mas quando Adão desobedeceu, através da desobediência entrou o pecado no mundo, e desde então todos são concebidos em pecados, todos são pecadores. Nós somos pecadores, eu sou pecador, você é pecador, mas se você toma posse da graça de Deus, esta noite Deus tem uma palavra para você. Então nesse contexto eu venho dizer para vocês, Jesus tinha acabado de sair de Jerusalém, ele estava a caminho, estava passando por Jericó, e como meu irmão Léo trouxe uma passagem no capítulo 9 de João, ele vai falar da cura de um cego, a qual as pessoas perguntam quem pecou, ele ou seus pais, mas Jesus vai dizer que tudo isso aconteceu para que o nome de Deus seja glorificado. Deus, tudo que ele faz tem um propósito, e se acontecer algo na sua vida é porque Deus tem um propósito. Se você perdeu algo, Deus tem um propósito, mas a Bíblia diz que Jesus veio recuperar tudo aquilo que havia se perdido. Se você perdeu seu filho para droga, se você perdeu a sua esposa, se você perdeu o seu marido, a Bíblia vai dizer que Jesus veio trazer de volta aquilo que havia se perdido. Dá para dar uma glória a Deus aí, que deixa Jesus feliz e a capetada de volta. E no verso 18, Jesus já tinha predito a sua morte. Jesus vai dizer que era necessário que o Filho do Homem padeça, morra, e que ao terceiro dia ele seja escarnecido, zombado, e que ao terceiro dia ele ressuscite. A Bíblia vai dizer que os discípulos não entenderam o que era aquilo que Jesus estava falando, porque ele estava encoberto. Mas eu vou dizer que depois disso houve a cura de um mendigo cego, a qual a Bíblia vai dizer o seguinte: que aconteceu, que chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouviu passar a multidão e perguntou que era aquilo. A multidão disse aquele mendigo que era Jesus que estava passando. Quando esse mendigo descobriu que era Jesus que estava passando, a Bíblia vai dizer que ele começou a clamar. Aleluia. Ele começou a clamar: Jesus, aleluia, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você está com problema, se você está com uma batalha, não vá para o meio da rua sair falando para todo mundo. Levante um clamor a Deus, faça uma oração, faça ele olhar para você, faça uma oração, diga: Deus, eu estou passando por isso, mas tem misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele te ouvirá. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que enquanto esse mendigo clamava, os que iam
passando a multidão, o repreendiam. Presbítero Léo, presbítero Benoni. Enquanto um clamava, a multidão repreendia ele, mandando ele se calar. Mas o segredo está aí, o segredo está na perseverança, o segredo está na insistência. Você tem que insistir, orar sem cessar, pedir a Deus, porque eles diziam: para de clamar a Jesus, para de chamar, para de gritar. Mas quando eles faziam isso, eles clamavam mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu consigo imaginar, aleluia, Jesus passando. Jesus, ele não era que nem muitas pessoas são, que vem para o culto, fica com a cara de delegado, como se tivesse com raiva, não cumprimenta o irmão, não abraça o irmão, mas vai e parece que está no ônibus, a Topic 12 lotada, está ali com raiva. Mas você veio aqui glorificar e adorar ao Deus vivo. Aleluia. O meu Deus é tão poderoso, aleluia, que ele quebra até a lógica dessa terra. A Bíblia vai dizer: quando o povo ia atravessar o mar, a chave era madeira e a porta era água. Eu vou dizer por que era assim: porque era um mar. E Deus, quando Moisés tocou nas águas com a madeira, o mar se abriu e o povo passou. O povo de Deus sai vitorioso. Enquanto esse mendigo, aleluia, continuava clamando, não ligando para o que as pessoas vão dizer, porque tem gente que vai para o culto, aleluia, e fica com vergonha de dar glória a Deus. Deveria estar com vergonha de pecar, de estar no meio da rua, provocando, falando mal do povo. Em vez de estar pecando, eu quero dizer para você: não ligue para o que as outras pessoas estão falando, continue clamando a esse Deus. Dá para dar glória a Deus, ou vai ficar de boca fechada me olhando? Então, a multidão tentava repreender o mendigo, mas ele não ouvia a multidão. Para a glória de Deus, esse homem, ele parece que para a multidão ele também estava surdo, não parou de clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele levantou o clamor. Deus, ele ouve o clamor, aleluia. E Jesus parou, aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus parou. É verdade, Jesus. Ai, então Jesus parando mandou que lhe trouxesse. E ele perguntou, dizendo: que queres que te faça? E o mendigo disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: recupera a visão, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Jesus veio com a missão de salvar a humanidade do pecado, mas ele também curava as pessoas, porque ele se movia de íntima compaixão. Jesus, ele olha a tua aflição, Jesus, ele olha a tua batalha, ele sabe o que você está passando. E a passagem que eu venho trazer, que enquanto eu meditava, veio um versículo que ficava no livro de Mateus, capítulo 5, verso 14, verso 13 até o 16, que diz o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal não salgar, se o sal for insípido, para o que serve, senão para ser pisado pelos homens? Vós sois a luz do mundo. Isso Jesus está falando para você. Você também tem um propósito aqui na terra. Vós sois a luz do mundo. Ninguém coloca uma luz debaixo da candeia, mas coloca na candeia para iluminar todos que estão na casa. E a Bíblia vai dizer que aos homens, quando eles verem as suas obras, glorifiquem ao seu Pai que está no céu. Então, quando você é usado por Deus, a glória não é para você, o louvor não é para você, as palmas não são para você, as palmas e a glória é para o Todo-Poderoso. E Jesus, ele tinha intimidade com Deus. No livro de Lucas vai narrar a vida de oração que Jesus tinha, o louvor que foi louvado aqui. Vai dizer que o que Deus quer, ele quer intimidade com o homem. Deus, ele quer intimidade. E quem tem intimidade é usado por Deus. Quem tem intimidade
eu me lembrei da passagem de Atos 3, versículo 8, a qual Pedro e João estavam indo orar. Crente não pode deixar de orar, crente tem que falar com Deus, e eles estavam indo orar, e a Bíblia vai dizer que na entrada do templo havia um aleijado, e quando ele vai pedir esmola, Pedro vai dizer: olhe para nós, e o aleijado olha para eles. Pedro diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho a ti te dou, levanta-te e anda em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, quem curou foi Jesus. E quando a Bíblia vai dizer que esse aleijado, quando ele é curado, ele se levanta, entra no templo com eles, vai saltando e glorificando a Deus. Será que dá para você dar glória a Deus? Glória a Deus. E ao falar essa passagem, aleluia, a gente vê que Jesus ele se move diante do teu clamor, diante do teu sofrimento. Às vezes tu está orando há tanto tempo tu tem levantado a oração a Deus, mas às vezes Deus está te provando, ver se tu é crente mesmo, ver se tu realmente tem fé. E muitas coisas, quando Deus dá, tem gente que faz essa afastar. Algumas coisas Deus não lhe dá, porque Ele sabe que se Ele te der, tu sai da presença. Mas a Bíblia vai dizer, no livro de Lucas, aleluia, que Jesus parou e pediu que o trouxesse. Jesus é assim. Pode estar todo mundo dizendo: cala-te, não vai dar certo. Ou então pensando, as pessoas podem talvez pensar: Jesus não vai ouvir um paralítico, porque naquele contexto, um paralítico era alguém desprezado da sociedade, não tinha como trabalhar. A Bíblia diz que ele é um mendigo. Mas se Jesus te escolheu, se Ele te escolheu e Ele te chamar, Ele vai fazer um milagre na tua vida. Aleluia. Meus amados, então eu quero trazer essa passagem, que Jesus, Ele se move ao clamor dos seus. No livro de Lucas, capítulo 7, verso 11, a Bíblia vai narrar a história de uma mulher que estava saindo da cidade. Jesus estava entrando em Jerusalém. Aleluia. Aliás, Jesus estava indo para a cidade de Naim. Só confirmar aqui para os meus irmãos, para falar. É a cidade de Naim. Jesus estava indo para a cidade de Naim, e tinha uma multidão acompanhando Jesus. Aleluia. E os seus discípulos estavam acompanhando. E quando Jesus estava passando por essa cidade não fazia parte do seu percurso, mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus passava, saiu uma multidão, e nessa multidão estavam levando um defunto. Havia uma mulher viúva e tinha uma multidão saindo. Uma multidão estava alegre que estava com Jesus, e a outra multidão estava com luto. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, vendo-a, Lucas 7, verso 13, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Muitas vezes tem algo morto na sua vida, um defunto, algo que se perdeu, algum projeto que se perdeu, um sonho que você desistiu, pode ser representado aqui por esse defunto. Mas Jesus, se Jesus chegar, Ele vai dizer: não chores. Aleluia. Porque Jesus, Ele pode ressuscitar os projetos perdidos, os planos perdidos, os sonhos perdidos que você havia perdido. Mas se você entregar nas mãos do Senhor, se o Senhor atender a sua oração, o Senhor irá cumprir tudo aquilo que Ele havia prometido. E a Bíblia vai dizer que Jesus, movendo-se de íntima compaixão, Ele chega no caixão e toca e fala: para. Às vezes Jesus vai mandar você parar. Às vezes você está focado na sua força, no seu entendimento, na sua sabedoria. Mas quando Jesus entra, é Ele que é o general, é Ele que toma conta da situação. Saiba colocar o Senhor na frente da sua vida.
impuro, porque ele tinha um cadáver dentro. Mas Jesus toca e diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. A Bíblia vai dizer que quando Jesus fala isso, basta uma palavra, basta Deus bater no martelo, que Ele vai cumprir o que Ele disse para você que iria cumprir. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus diz: a ti te digo, levanta-te. Glória a Deus. E o defunto se assenta. Aleluia. Oh, mano. O defunto se assenta, se levanta e começa a falar. O que estava morto na sua vida, Jesus vai ressuscitar. Aleluia. Dá para dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer Aleluia. que quando Jesus faz isso, no verso 16, o temor cai sobre todos. As pessoas começam a temer a Deus, mas também começam a glorificar. Então é para isso que Deus nos chama, que é para o nome de Deus ser glorificado. São apenas instrumentos, são apenas um vaso na mão do oleiro. Mas se você entregar nas mãos do Senhor, a Bíblia vai dizer no livro de Salmos 22, 24: porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouviu. Deus, ele é assim. Ele não despreza a sua dor. Sabe aquela pessoa que você vai falar um problema? Às vezes ela ri, ou então quer dizer que tem um problema maior. Deus não é assim não. Quando você está com um problema, Ele não lhe despreza, Ele não lhe lança fora, Ele olha para você. Deus não esconde o seu rosto para o aflito. Se você está aflito com algo na sua vida, Deus pode trabalhar, entregue nas mãos. A Bíblia vai dizer: lançando sobre Ele as suas ansiedades. Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde até mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu vos darei alívio. Só Jesus tem um alívio para a sua alma. Deus não se esqueceu de você. Grande Deus, aleluia. Marque um encontro com Deus. Fale: Senhor, eu quero falar contigo hoje sobre algo que eu estou passando. Aleluia. Deus não se esqueceu de você. Deus sabe o que você está passando. Grande Deus. Ele está acompanhando tudo. Aleluia. Está pensando que Deus vai deixar barato você ser humilhado porque você é crente? Está pensando que Deus não vê quando estão se juntando para falar mal de você? Aleluia. A Bíblia vai dizer que os irmãos de Moisés vão dizer: nós também vemos o Senhor, nós também temos intimidade com o Senhor. E mal sabia eles que Deus estava lá no dia ouvindo tudo. Aleluia. E depois Deus foi acertar com eles. Se você colocar Jesus na frente, Ele vai acertar com os teus inimigos. Deus não deixa o justo desamparado. Verdade, Deus, aleluia. E aí a gente vê que Jesus se move de íntima compaixão. Ele vê a dor do próximo, ele sente aquilo, ele sofre junto com você quando você está sofrendo. Ele olha para a tua aflição, mulher. Ele sabe o que o inimigo roubou de ti naquele dia. Glória a Deus. Varão, Aleluia. ouve a voz de Deus essa noite. Glória. Deus está querendo falar. Toda hora Deus está tentando fazer algo. A Bíblia vai dizer, Aleluia. no livro de Juízes, o povo havia acabado de entrar na terra. Josué havia morrido, o líder do povo. Mas Deus dava uma coisa, e eles se esqueciam do Senhor, e iriam adorar outros deuses, se prostituindo, causando a ira do Senhor. Muitas vezes tem gente que é assim. Às vezes nós somos assim. Deus dá algo pra gente, e aí a gente já esquece dele. Tem gente que no começo da, eu estou falando com gente aqui, aleluia, que no começo da caminhada ia para o monte toda semana. Todo dia antes de dormir tinha um tempo de oração.
de dedicação à palavra. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que o povo sofria, levantava um clamor a Deus, e aí Deus ouvia e levantava um libertador para aquele povo. Aí o libertador morria, o povo se esquecia de Deus de novo, voltava a se prostituir, a desobedecer, causando a ira do próprio Deus. Não seja assim com o Senhor não, viu? Não, quando o Senhor lhe abençoar, aleluia, porque a tua vitória tem prazo. Está chegando o dia da tua vitória. Quando o Senhor te abençoar, não esquece de vir adorar e glorificar. Não seja ingrato, como diz aqui o presbítero Léo. Lembre-se do Senhor. A gratidão move o coração de Deus. aleluia. Mas o maior milagre que Deus tem para fazer na sua vida é a salvação. Ele pode até não te dar o que tu tem aqui na terra, mas se tu aceitar Ele como teu único Salvador, você será salvo nos dias de Jesus Cristo. Os dias estão próximos. A gente vê nação contra nação, filhos se levantando contra pais, e os pais se levantam contra os filhos. A gente vê a impiedade. Uma mulher tem coragem de matar uma criança dentro do seu ventre. Isso é uma covardia, uma mão esfriando. A gente vê pessoas que têm coragem de maltratar o seu próximo, diminuir o seu irmão, às vezes se levanta contra o seu irmão. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está vendo tudo o que está acontecendo, mas Deus não se deixa escarnecer. Um dia Ele vai prestar conta com cada um do que fala, do que zomba. A gente vê como nos dias de Noé pregou a palavra de Deus, porque Deus tem um propósito, e Noé pregou a palavra de Deus, estava debaixo do propósito, dizendo: se arrependam, vocês estão causando ira a Deus. Mas o povo não quis ouvir, e veio o dilúvio, e foi salvo Noé e sua família. Queira ser esse no dia da volta de Cristo. A Bíblia diz que virá uma aflição tal como nunca houve e nunca terá. No dia que Cristo voltar, os homens pedirão a morte e não encontrarão. A palavra está sendo pregada. Tem gente ainda sendo fiel. Ainda tem os profetas que não renunciam, que não abrem mão do nome de Cristo, que leu aquela passagem da Bíblia: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tem gente que só é fiel na bênção, mas quando perde, esquece de Deus. Aleluia. Então você é escolhido por Deus. No livro de João, verso 6, 37, Jesus vai dizer: tudo que meu Pai me dá virá até mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você for até Jesus, de maneira nenhuma, aleluia, Ele vai se esquecer de você. é verdade, Deus. De maneira nenhuma Ele vai lhe deixar, de maneira nenhuma Ele vai lhe lançar fora. Aleluia. Como o presbítero falou em João capítulo 9, o cego havia sido curado, mas depois os fariseus não conseguiram acreditar que foi Jesus que curou, só porque Jesus estava curando no sábado. Aí Jesus vai falar sobre a cegueira espiritual. Às vezes você está precisando de um milagre aqui na terra, mas às vezes você precisa de um milagre espiritual, que Deus acenda a chama novamente, como Cristo aparece glorificado a João e diz o que fez, escreve. E ele vai dizer a uma das igrejas: lembra-te de onde tu caiu, volta a praticar as primeiras obras. As primeiras obras, as orações que tu ia, não faltava tempo de oração, ia para o monte, jejuava, orava. Volta às primeiras obras. Glória a Deus. Quer ouvir papai? Saiba agradar a Deus. É
Verdade, Tem gente, Deus. presbítero, que está tão afastado da graça de Deus, que não sabe mais nem o que é um jejum. Aleluia. Aí depois Deus bota na prova, fica passando fome, e aí quer lembrar do Senhor. Ser fiel no pouco e no mundo te Verdade, colocar. Deus. Aleluia. Não abre mão do Senhor para estar nessa roda de fofoca. Glória. Não abre mão do Senhor para estar falando Eita, só de futebol. Sai do culto, chega em casa e já liga a televisão. Vai tudo se embora. É isso que o inimigo quer. Aleluia. O que o diabo mais quer é tomar o seu tempo com Deus. Verdade, Espírito Santo. E tudo aquilo que tem que tomar o lugar de Deus no seu coração hoje vai cair por terra. Todo ídolo vai cair por terra na tua vida. Você vai voltar a ter gosto de orar. Você vai voltar a ter gosto de jejuar. Você vai voltar a comer da palavra, do rolo, do mel aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem que ter intimidade com Deus. Glória. Tá pensando que a vida é assim? Que Deus fez você para ficar só vindo para a igreja? Aleluia. Vem para a igreja no domingo e na terça-feira e acha que tá bom? Deus quer usar você. Peça ao Senhor, envia a mim, me usa. Verdade, Deus. Porque tudo aqui na terra é passageiro. Deus não chamou você para ficar no WhatsApp nem no TikTok, não. Eu vou falar, Jesus. Eu falo o que Deus me passou essa noite. Aleluia. Então o povo pegava e dizia a Deus: Deus, a gente se arrepende. Só que dentro da bolsa dele estavam os ídolos que eles tinham pegado com outras nações. Pensa que engana a Deus. Muitas vezes deixou algo quando aceitou a Jesus. Aí está com 10 anos de crente. Aí já está se apegando de novo aos ídolos. Tem gente que quando aceita Jesus, aquele primeiro amor é um fogo que não acaba. Eu quero ver se tu é assim até o final. Verdade. Vai doer, mas vai sarar. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que é aquele que persevera até o fim. É verdade, Deus. Persevere em oração. Tá tudo indo mal. Adora, glorifica. Cadê você que vai dar glória a Deus aí? Que deixa Jesus feliz e acaba nervosa. A gente tem que ser usado por Deus. A gente pode ser resposta de oração na vida das pessoas. Hoje mesmo, todo dia eu falo de Jesus pelo menos para uma pessoa, pelo menos isso. E hoje mesmo, eu estava indo embora pro meu trabalho. Eu peguei e chamei um cara de irmão, de tão acostumado que eu estou a chamar as pessoas de irmão na igreja. Eu chamei de irmão. Aí ele falou, tudo bem, graças a Deus, na bênção. Aí eu, nossa, esse cara aí é crente. Aí eu falei, tá afastado dos caminhos do Senhor, irmão? Aí ele ficou meio assim, porque ele se chateou com algumas coisas na igreja. Infelizmente, o que tem de crente dando mau testemunho, envergonhando o nome de Cristo, não é pouco. E ele se chateou com as coisas da igreja. E eu falei, meu irmão, volte para os caminhos do Senhor, porque quando Cristo voltar, Ele vai levar a sua igreja. E você não é igreja sozinho na sua casa. E ele ficou alegre, porque eu apontei o dedo na cara dele, dizendo que ele é um pecador. Ele disse isso para mim, porque tem gente que só sabe chegar, apontar o dedo e dizer: tu é um pecador, tu é falho, mas às vezes a pessoa está precisando de uma palavra de ânimo. Você não está aqui para matar o irmão, não. Você está aqui para levantar. E às vezes, só em você dar uma palavra boa, eu falei: Deus é contigo. O homem começou a chorar na minha frente. Aleluia. Porque ele sabe que ele precisa voltar. Tem tanta gente aí no meio do mundo sofrendo índice de depressão alta no Brasil. E você preocupado com quando está o jogo do Ceará, quando está o jogo do Fortaleza, e tem alma morrendo, tem alma caminhando para um caminho largo, indo para o caminho da morte. Mas Jesus veio, aleluia, para recuperar aquilo que havia se perdido, aquilo que Satanás tinha tomado na sua vida. Deus vai lhe dar novamente a alegria
sofre mais do que o Senhor? Quem é que é mais negado do que o Senhor? Quem é que mais leva não na cara é Deus, não é você não. Aleluia. Quantas pessoas dizem, depois eu vou buscar o Senhor, depois eu vou para a igreja, depois eu oro. E aí quando Cristo voltar, como é que vai ser? Vai subir? A Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus. Deus lhe deu autoridade sobre céu, sobre terra e debaixo da terra. Aleluia. Se você pedir a Ele, Ele pode lhe dar aquilo que você tanto espera. Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É verdade, Deus. Espere no Senhor, porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se um dia Deus disse, eu vou tirar teu filho da droga, Ele vai tirar teu filho da droga. Se algum dia Deus disse, eu vou lhe dar uma casa nova, Ele vai lhe dar. Aleluia. Mas busque ao Senhor, busque ao abençoador, não busque pensando no bem, porque isso aqui tudo vai passar. Passarão os céus e terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Busque intimidade com Deus, para ver se Ele não te usa poderosamente. É verdade. Tem gente que já não fala mais nem línguas, Deus, está tão aleluia. acostumado com tudo, está tão acostumado com a presença de Deus, que já não está mais nem aí. Eu quero dizer, desperta, volta igreja, os dias estão chegando. E quando a trombeta tocar, será que você vai estar bem, com as vestes limpas, santificando, buscando a Deus? Porque a Bíblia vai contar a história de 10 leprosos, e que eles vão clamar Jesus pela cura, e só um volta para agradecer. De 10 pessoas, só um volta para agradecer. O único que não foi ingrato, o único que foi salvo, que não quis só a bênção e largou o Senhor na primeira oportunidade. Então eu quero dizer para você que Deus ele se move diante do teu clamor, mas eu quero dizer que o plano maior que Deus tem para a tua vida é a salvação. O plano maior, porque a Bíblia vai dizer que depois dessa cura, Jesus está entrando em Jericó, e quando ele ia passando, vinha uma multidão com ele, e tinha um homem que se chamava Zaqueu. A Bíblia vai dizer que esse homem não conseguia ver Jesus por causa da multidão, e porque ele tinha baixa estatura, ele era um homem baixo. Mas Deus também se preocupa com os baixinhos, aleluia, com os pequenos. Então esse homem queria tanto ver o Senhor, que ele sobe uma árvore. E aí Jesus sabe de tudo, vai até ele e diz: hoje, Zaqueu, convém até mim pousar na tua casa. Aleluia. Deus, a Bíblia vai dizer que os olhos de fogo, Jesus tem os olhos de fogo. Num relance ele vê toda a terra, ele vê tudo o que se passa na terra. E quando Zaqueu tem esse encontro com Jesus, aqui foi realmente uma transformação na vida do homem, porque a Bíblia vai dizer que ele era o principal dos publicanos. E quando tem uma transformação, ele vai dizer: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se não alguma coisa que eu defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Então isso foi uma obra de Deus. Tem gente que erra com o irmão, no meio de várias pessoas, e quer pedir perdão lá no privado. Peça perdão no meio de todos. Se você ofendeu seu irmão no meio de todo mundo, peça perdão no meio de todo mundo. Aleluia. Então, no final dessa passagem, Jesus, creio eu que Jesus fala: desce depressa, porque convém eu pousar na tua casa. Jesus querendo ir na casa de um pecador, de um homem falho, que é o que Deus faz com a gente. Aí Jesus vai dizer o seguinte: hoje
veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Aleluia. Então, mais preocupado do que com a tua cura, mais preocupado do que a tua bênção, do que com a tua vitória, Deus está preocupado com a tua salvação, com a tua vida. Para de ser materialista, crente que só fala de dinheiro, que não tem a mão, que não consegue abençoar uma obra, que vê alguém padecendo do seu lado, morrendo de fome, e não tem coragem de abrir a mão, estender a mão. O que é que Jesus não fez com você? Nós éramos pobres, perdidos. Isso me lembra aquele louvor. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando eu estendei a sua mão para mim. Quando Jesus estender a mão dele para você, aleluia, você era um pobre, perdido, miserável, sem Deus, mas ele te amou. Você não tinha nada para dar em troca, mas ele te amou. Ele quis ser algo com você, ele foi atrás de você, enviou o único filho. Eu pergunto aqui, quem aqui teria coragem de dar o seu filho pela humanidade? Por isso que eu acho muito linda aquela passagem de Romanos, capítulo 5, verso 7. Alguém poderia morrer por um justo, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo você falho, miserável, Deus te amou e provou o amor dele para você. Falta você vir até ele, ter um conserto. Estamos em dia de conserto. A igreja tem que se consertar. Nós temos que nos consertar com o Senhor. Aleluia. Porque para ver alguém apontar o dedo é fácil, mas cadê que você vive? Um dia desse, porque eu levo a minha Bíblia para o trabalho, e a gente tem que ser cheio do amor e da misericórdia de Deus, para não ser um hipócrita, apontar para os outros aí, um pecador, sendo que às vezes a gente é pior. E eu vi um homem, que ele era bastante arrogante, e vieram me dizer: ele é pastor. E eu fiquei em dúvida: será que é pastor? Infelizmente a gente está em dias de apostasia, dias que as pessoas estão vivendo de qualquer jeito, como se não houvesse amanhã. Não muda nada como nos dias de Noé. A Bíblia vai dizer que os homens viviam só para comer, beber e se prostituir. A Bíblia vai dizer que por ter se multiplicado os homens, se multiplicou a maldade. Mas Noé apregou ele da justiça. A Bíblia vai dizer em Gênesis 6, verso 8, que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Queira achar graça aos olhos de Deus. Seja diferente no meio de todos. Se todos estão indo se prostituir para se santificar, Verdade, Deus. se tá na roda, alguém começar a falar mal do teu irmão, repreende. Sai da roda, mas continue com Jesus. Porque eu vou dizer que tinha um propósito e não fez o que era o propósito. Judas. Tem crente que é pior do que Judas, e deixa Deus não é nem por dinheiro, deixa Deus por prazer momentâneo. Judas tinha o chamado, Deus deu autoridade para ele, para expulsar demônios, para falar do amor de Deus, mas ele quis o que? Trair o próprio Deus. Jesus sabia que Judas era um traidor, sabia que um dia Judas iria traí-lo, sabia. Jesus, quando escolheu, sabia que um dia Judas iria trocá-lo por moedas. Mas todos, Deus tem dado a oportunidade. Cada um de vocês, os jovens, Deus tem dado a oportunidade para você ser instrumento. Seja um instrumento na sua escola, seja um instrumento na sua faculdade, no seu trabalho, seja um canal de Deus na vida de alguém. Olha, Deus, diga, fale seu testemunho, fale do amor de Deus. Às vezes a pessoa está há 10 anos e não ouviu que Jesus te ama, porque é o amor que nos constrange, é o amor de Deus. A gente volta para Deus porque eu sou pecador, sou falho, sou tudo de ruim, mas Ele me ama e Ele quer que eu saia dessa vida. Jovem, Deus
O jovem vir para a igreja, servir, adorar, glorificar. Aleluia. Porque, jovens, vocês são fortes. Vós vencestes o mundo. Então Deus já tem colocado, preparado o ministério na mão de vocês. Basta você tomar posse. Eu quero pedir que a igreja fique de pé. E se tem alguém que tem um pedido de oração, se está aflito com alguma coisa, que tem clamado ao Senhor por um milagre, seja pelo seu irmão ou familiar seu, venha até aqui na frente. Se você está precisando de um renovo espiritual, venha. Não tenha vergonha. Se você está precisando de uma oração, eu creio que Deus pode lhe atender hoje. Jesus pode se mover de íntima compaixão. Verdade, Deus. Como diz a passagem, Jesus pode parar e te ouvir esta noite. Já tem um aqui na frente, quem mais vai vir? Aleluia, Jesus. Porque Deus, ele tem um propósito. Cumpra o propósito de Deus. Você que está com o filho perdido nas drogas, venha. Você que tem um irmão que está afastado, venha. Aleluia, Jesus. Você que já não tem mais esperança de viver, venha. Você que não tem mais alegria, você que sente que no começo da sua caminhada você buscava mais a Deus, que no começo você orava mais, porque a gente vai fazer uma oração por você. E Deus olha a tua fé, assim, Deus prova a tua Deus. fé. Ele quer ver se você tem a fé. Ele quer apenas um passo seu, o resto o Senhor faz. Se tem alguém também que quer se reconciliar, Deus tem um compromisso com você. Então a gente vai orar aqui. Deus não esqueceu de você. Está chamando. Deus está te chamando essa noite Aleluia. para a gente orar. Entrega nas mãos do Senhor. Entrega. Confia no Senhor. Faz Como eu falei no assim, começo da Deus. pregação, Deus abriu uma porta de água com uma chave de madeira. Então eu quero agradecer. Ai, desculpa o lugar de orar. Então eu venho orar aqui pelos irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Aleluia. O Senhor sabe o que cada um aqui precisa. É verdade, Espírito Santo de O Senhor Deus. sabe a aflição, o choro, as noites mal dormidas. O Senhor É sabe o que cada um verdade, perdeu. Espírito Santo. E o Senhor não Aleluia. abandonou, Pai. Eu sei que o Senhor, Pai, vê a aflição. Eu sei Nome que o de Senhor se Jesus. move de íntima compaixão com o teu povo, Deus. Tem uns aqui, Pai, que já pensam às vezes até em te deixar. Sim, Deus. Mas eu quero te pedir que o Senhor dê misericórdia, Pai. Que o Senhor venha conceder, Pai, que cada um tem pedido. Entregue os teus caminhos ao Espírito Senhor. Santo, Porque aleluia. mais Ele fará. Deus, eu vou entregar a causa de cada um aqui, Deus. Que toda obra contrária, toda obra de bruxaria, macumbaria contra alguém aqui, que caia por terra em nome de Jesus. Se alguém perdeu um parente pro mundo das drogas, se alguém perdeu um parente pro mundo do tráfico, Aleluia. se
maduras. Abre o coração. Não endurece o teu coração para o Senhor. Chore mesmo na presença de Deus. Aleluia. Então, Deus amado, eu entrego aqui, Pai, a vida de cada um que está aqui. Em nome de Quero Jesus. perguntar se alguém quer se reconciliar. Aleluia. Então, meu Deus, querido Pai, eu apresento Aleluia. Pai, ele se reconcilia contigo, Pai. E eu quero que nesse exato momento está tendo festa, porque o Senhor deixa as 99 ovelhas para ir atrás da ovelha perdida, Pai. E eu sei, Pai, que foi o Senhor que o trouxe. Pai, o Senhor vê o coração. É verdade, arrependido. Espírito O Senhor Santo sabe, de Pai, Deus. que esse homem tem passado, Deus. O Senhor sabe as lutas, as Glória provas, a Pai. Jesus. Escreve o nome dele no livro da vida, Pai. E que ele possa sentir, Pai, o consolo do Espírito Santo. De Jesus. É assim que eu te oro, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Palavra abençoada, meus irmãos, ao qual Deus falou ao nosso coração.